Fala, gigantes, tudo bem? Alan Ramires novamente com mais um conteúdo exclusivo para vocês. E hoje o tema é um tema que eu julgo o primordial num projeto bem executado, num projeto bem instalado, que é a captação. Há inúmeros detalhes para se pensar numa captação bem elaborada. Hoje nós vamos aprender todos eles, então continua comigo nesse vídeo. Então, gigantes, vamos começar aqui enumerando alguns parâmetros que a gente precisa considerar para poder então escolher o nosso tipo de captação. Vamos falar sobre altura de sucção, profundidade do rio e a qualidade da água. Vamos começar a falar um pouco então de altura de sucção. O que seria altura de sucção? Seria a diferença de nível entre o nível dinâmico da água para o nível do rotor da bomba. Essa altura, nós gostamos de trabalhar com uma altura de 2 metros. Por que 2 metros? É uma altura que a gente viu que ao longo do tempo, em vários projetos já instalados, foi uma altura que demonstrou um desgaste menor, tanto no rotor como no bombeamento, e que a gente viu uma eficiência no sistema melhorada. Por isso nós adotamos essa altura com um máximo de 2 metros. E o fator que está atrelado a esses 2 metros, a altura de sucção, é o fenômeno chamado de cavitação, que nada mais é do que aquela formação de bolhas de oxigênio no rotor do bombeamento. Então, eu garantindo esses 2 metros, eu vou dificultar essa formação de bolhas. Daí a escolha dessa nossa altura. Quanto à profundidade do rio, nós temos que observar duas variáveis: a altura da minha válvula de pé com crivo e a altura que vai ficar entre o chão e essa válvula de pé, isso dentro da água. E para sucções grandes, 12, 14, 16 polegadas, nós temos válvulas de pé muito grandes, 70, 80 centímetros. Então a gente vai precisar de uma profundidade considerável, visto que a gente tem que considerar também essa distância que vai ficar entre a válvula e o chão. Por quê? Para não acontecer aquele famoso vórtex, aquela famosa camada de ar, furacão de ar que se forma abaixo da válvula e a válvula não tem pressão suficiente para succionar a água para dentro do sistema. Por isso que a gente tem que prestar atenção também nessa distância. Então, pensando para sucções grandes, sucções com polegadas grandes, com válvulas grandes, nós temos que ter uma profundidade de rio considerável. Com relação à qualidade da água, é uma questão que está relacionada diretamente com a questão operacional. Se é uma água com característica bem arenosa, se é um rio bem movimentado, turbulento, se é um rio de cascatas, de cachoeira, se é um rio que traz muita sujeira, muita folha, muito galho, todos esses fatores podem prejudicar o nosso sistema lá na frente, tanto na questão do bombeamento, como na questão operacional, sistemas entupidos e o cliente reclamando para nós a todo momento. Depois de analisar todos esses fatores, vamos agora tratar dos tipos de captação que podem ser trabalhados. Vamos falar aqui sobre bombas submersas, flutuantes ou balsas, captações diretas e canais de chamada. Vamos começar aqui por bombas submersas. Bombas submersas, elas podem ser instaladas a grandes profundidades em locais em que os rios oscilam bastante, em que eu fujo daquela altura de sucção, me possibilitando uma instalação da minha casa de máquinas mais distante da oscilação desse nível de rio.
O único entrave para a bomba submersa é a sua profundidade, por ser uma bomba robusta, larga, que precise de uma certa profundidade para a sucção e também para a sua estrutura de instalação, muitas vezes feita com postes, com trilhos, com uma ancoragem mais robusta. E um sistema alternativo à submersa, ou seja, quando eu não tenho uma certa profundidade, mas mesmo assim o meu rio continua oscilando e eu tenho que afastar a minha casa de máquinas, são os sistemas de flutuantes ou balsas, que são também sistemas muito eficazes, mas que têm alguns fatores externos que podem atrapalhar, como galhos, troncos, o que o rio pode trazer, porque vai ter um contato direto com essas estruturas. Mas nós também não podemos esquecer dessa profundidade, qual que vai ser o nível mínimo desse rio ou desse córrego, porque abaixo dos flutuantes nós também vamos ter a nossa válvula de pé. E uma outra alternativa também seria os canais de chamada. Quando eu não tenho possibilidade de flutuante, de submersa, os canais de chamada também são uma excelente opção, na qual eu consigo trazer a água para mais perto da minha casa de máquinas, garantindo uma segurança de captação e uma qualidade de água também boa, visto que eu posso fazer uma caixa de recepção de concreto ou de terra mesmo, em que toda a minha sujeira vai sedimentar e eu vou ter uma qualidade excelente de água para captação e eu vou conseguir garantir esses 2 metros de altura de sucção. Lembrando que o canal de chamada é ideal eu construir no sentido contrário aonde o rio está correndo. O porquê disso? Eu consigo quebrar a velocidade da água e fazer com que isso venha menos sujeira. Então eu vou ter uma captação mais limpa ainda. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou das dicas de captação de hoje, pode curtir, pode compartilhar o vídeo, porque no nosso próximo conteúdo será sobre licenciamento ambiental e outorga para irrigação. Eu vou fazer uma abordagem generalizada para a maioria dos estados do Brasil e falar um pouquinho de cada tópico dentro destes. Beleza? Valeu pela atenção!